Estou aqui hoje para o segundo episódio, que poderia até virar uma série de fato, com o Babá Mário, que ele está falando para a gente sobre a Quimbanda, nos ensinando, nos esclarecendo questões fundamentais. Então esse é o segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, na descrição desse vídeo tem um link para você poder acompanhar. É importante que você veja o anterior para poder acompanhar a linha de raciocínio, tá? Então, Babá Mário, bem-vindo novamente. Obrigado. Prazer de ter aqui sempre. Muito Obrigado. bom os aprendizados, os esclarecimentos. A gente estava falando num vídeo anterior, né, no primeiro episódio desse bate-papo aqui de Quimbanda, Sim. Você falou da construção da Quimbanda, né? Ok. Como ela chega no Brasil, como Exu, enquanto divindade também, já Sim. deturpado, com uma visão já distorcida, se junta, se une à Quimbanda, que também chegou no Brasil dessa forma. Ok. Né? Então a gente tem aqui a construção dessa tradição. Ela se torna uma religião, em algum momento a Quimbanda se torna uma religião, ou se trata de uma prática individual? Então veja, como eu comecei no outro vídeo falando, no Sul, a Quimbanda é vista como uma religião. Então, além do batuque e além da Umbanda, nós temos também a Quimbanda lá como uma prática religiosa em separado. Então você vai encontrar pessoas que pertençam ao batuque, à Umbanda e à Quimbanda, pessoas só da Quimbanda, ou só do batuque, ou só da Umbanda, ou de duas, enfim, isso no Sul. No Sudeste, você vai encontrar também a mesma coisa. Você vai encontrar pessoas que são da Quimbanda, que são de Ifá, que são do Candomblé, que são da Umbanda também, e também no Nordeste. Isso você vai encontrar no Brasil inteiro. Para algumas pessoas, quando você fala em Umbanda, em Candomblé, isso é religião. Porque a resposta é individual. Se você me perguntar, Mário, para você a Quimbanda é religião? Eu digo que não. Porque, para mim, a Quimbanda é uma prática espiritual. Se você me perguntar, Mário, a Umbanda é uma religião? Para mim, também não. É uma prática espiritual. O Candomblé? Também não. Isso para o Mário falando, pesquisador da religião. Então, a nossa Quimbanda, a nossa linhagem, como eu falei no primeiro vídeo, vem do Rio de Janeiro, ela tem por característica o trabalho individual. Então, a nossa Quimbanda, como eu falei no vídeo anterior, ela não tem uma gira, não há reuniões públicas. É uma questão dos quimbandeiros se reunirem. Por que como eles se reúnem? Porque para iniciar um novo quimbandeiro, é necessário que haja quimbandeiros na iniciação. Então, além do iniciador, há mais 2 quimbandeiros que vão participar da iniciação daquele novo quimbandeiro ou quimbandeira. Tanto faz mulher ou homem se iniciam na quimbanda. Mas qual que é o primeiro caso, o primeiro requisito para iniciar na nossa linhagem de quimbanda? Que a pessoa já tenha um conhecimento ou de candomblé ou de umbanda. A pessoa não entra nesse mundo pela quimbanda, na nossa quimbanda. Eu sei que em outras acontece isso, na nossa não. Então, o meu sacerdote de quimbanda, meu iniciador, ele sempre colocou isso. Mário, nós não iniciamos ninguém que seja um neófito ou que não conheça a tradição afro-religiosa já brasileira. Ou ele tem que vir da Umbanda ou tem que vir do Candomblé. E além disso, meu iniciador fala assim, ele tem que ser pelo menos alguém que já tenha uma caminhada longa. Não é que iniciou há um mês na Umbanda ou um mês no Candomblé. Uma pessoa que já tenha um conhecimento já bastante grande sobre isso, para poder ser iniciado. Primeira coisa também, além de ter uma vivência, é conhecer o seu Exu. Então, na ideia também nossa da Quimbanda, Exu tem importância, mas ele não é o mais importante. O universo da Quimbanda nossa não se resume a Exu e Pombagira. Então vou pausar aqui agora, porque isso é excelente. Ok. Você falar. Então a gente está aqui falando da Quimbanda, que você é iniciado,
que você pratica, Ok. que não se resume exclusivamente em Exu. Não. Então, quando a gente fala a palavra quimbanda, na cabeça da maior parte das pessoas, vem lá os Exus, os tranca-ruas, Marabô, Beuzebu. Os nomes já tradicionais que nós temos. Mas então, a quimbanda, ela traz o quê como entidade, como divindade, além de Exu? Então, aí não poderíamos dizer como divindade ou como algo parecido. Porque, como eu falo, volto a dizer, a quimbanda faz parte do universo da Umbanda. Ah, entendi. Então, uma extensão. Não, são coisas que trabalham juntas. Infelizmente, o desconhecimento das pessoas fez com que a quimbanda fosse se separando da Umbanda. Na minha casa, por exemplo, as giras de Umbanda têm muitos elementos de quimbanda, porque elas são próprias uma da outra, não são separadas. Essa separação quem deu foi o ser humano, como eu expliquei no primeiro vídeo. Não havia separação no começo. Bom, enfim, mas aí começou a ter separação, criou-se uma iniciação própria a quimbanda. Cada grupo de quimbanda tem a sua próprio tempero, a própria forma de realizar seus rituais. Eu sei que há quimbandas que fazem giras públicas, inclusive põe até na internet, se você procurar você vai encontrar. Na nossa quimbanda isso não existe, são reuniões fechadas. Ou é dos próprios quimbandeiros ou um consulente que procura um quimbandeiro para algum tratamento que ela precise, ok? E no universo da Umbanda nossa, a figura principal que se tem, não como uma divindade, mas como um diretor, como um chefe do trabalho, é o maioral. Então, o que é o maioral? O maioral é um mistério. Os quimbandeiros que chegam num certo nível de poder ter numa casa, eles sabem quem é o maioral, mas ele é um mistério. Esse maioral seria o chefe da quimbanda. E aí no universo... Que é uma entidade. É uma entidade. Que não é necessariamente o Exu maioral, mas é uma entidade... Ele não é o Exu. Ah, não é um Exu. Não é um Exu. Ah, é uma entidade. Maioral. Maioral. É o seu maioral. Perfeito, perfeito. Ponto. Ele é um mistério. Então não dá para falar, ele é um Exu maioral. Não. Ele é o maioral. Ponto. E acabou. E morreu o assunto. Não dá, na nossa família, não sei em outras. A minha questão não é essa. Na nossa família, o maioral é o chefe, o coordenador da quimbanda como um todo. Sob o trabalho da quimbanda, há as outras entidades que nós conhecemos como Caboclo Quimbandeiro, Porto Velho Quimbandeiro, que você encontra na Umbanda. Então, se você encontra na Umbanda, é porque faz parte da Umbanda. Entendeu? Então, essa diferenciação não existia. Se eu tenho na Umbanda o Pantera Negra, que é o Caboclo Quimbandeiro, eu tenho isso na Umbanda, ele só está na quimbanda no papel de quimbandeiro. Mas ele é uma entidade típica da Umbanda, porque a Umbanda e a quimbanda é uma coisa só. Não são coisas diferentes. Nós é que acabamos diferenciando um do outro. O ser humano fez isso. Não foi o mundo espiritual que fez isso. Nós que fizemos isso. Então, vou te dizer, os seres que tinham a denominação quimbandeiro, então, Caboclo Quimbandeiro, Porto Velho Quimbandeiro, pirata, em vez de ser marinheiro, vou usar pirata. Cangaceiro. Então, cangaceiro. Então, enfim, vários nomes que eu vou utilizando eram próprios da Umbanda. Não é uma criação da quimbanda. Era do universo umbandista que depois se separou pela questão humana. O homem que fez isso. Mas sempre foi Sempre foi junto, não havia diferenciação. Então, na nossa família, voltando, para a pessoa ser iniciada, então ela tem que conhecer o Exu dela. Então ela tem que ter já uma experiência anterior para identificar, inclusive com o nome dele. Você tem que já conhecer o seu Exu e o nome que ele usa normalmente. Voltando àquela ideia, que o Exu ele tem um nome fantasia e um nome próprio. Basta para quem vai iniciar na quimbanda o nome fantasia. O nome próprio do Exu, o nome dele verdadeiro,
ele vai saber com o tempo. Um dia o Exu vai contar para ele o nome real dele. Durante a iniciação são feitos vários atos no corpo do iniciado, ele faz juramentos para pertencimento à família de Quimbanda e especialmente o que é a Quimbanda? A Quimbanda é a ligação plena do iniciado com o seu Exu. Então, a nossa família há 4 rituais para consagrar um Tata Quimbanda. 4 rituais. O primeiro é a iniciação, depois os demais eu não posso falar, mas a iniciação eu posso falar. Então a primeira iniciação é quando ele vai firmar um pacto com o seu Exu. Então por isso que tem que saber o nome do Exu dele, que na iniciação ele vai firmar um pacto com o Exu, de modo que o Exu e ele se torne quase uma coisa só. Que você vai olhar para o iniciado e não vai saber se está incorporado ou não está incorporado. Porque a ligação de um com o outro é tão forte, mas tão forte que fica difícil de saber quem é quem. Quem é quem. Então os comportamentos que o Exu teria, acaba também passando por iniciado e vice-versa. Tamanha é uma simbiose acontece. A simbiose, perfeitamente, a simbiose que existe entre o iniciado e o seu Exu. Então essa é a primeira coisa, é o pacto que você faz com o seu Exu. Dali em diante que é a caminhada específica do quimbandeiro, porque ele tem que ter o apoio irrestrito do seu Exu, o tempo inteiro. Então o tempo inteiro ele está com o Exu junto dele, simbioticamente ligado um com o outro. Então essa é a forma. E dali em diante começam as demais práticas próprias do quimbandeiro, a oferenda semanal, oferenda mensal que ele tem que fazer, tanto para o seu Exu quanto para a maioral, que vão sendo feitas, e aí ele vai sendo instruído nesse segmento específico. Mas você, eu como um quimbandeiro que tem um terreiro de Umbanda, não é tão diverso assim. Há práticas diferentes? Porém não é tão diverso da minha prática umbandista de Omolocô, que é muito próxima à dessa quimbanda. Então não há muita diferença nesse sentido. Então aqui você traz para a gente também, Babá, essa presença forte de Exu, como a gente entenderia que o termo que se usa na Umbanda, né? A esquerda Sim. Seria a quimbanda da Umbanda? Então isso é um conceito desde o princípio. A esquerda da Umbanda é a quimbanda. Então a esquerda é a quimbanda. Sim, mas não tem esquerda sem direita. Seriam as duas coisas. Na minha casa, a gente não usa essas denominações, direita e esquerda, é todo mundo espiritual. Não separamos os dois mundos porque são coisas, a mesma moeda com duas faces. A moeda é a mesma, não há uma moeda diferente. Portanto, não há como falar, por exemplo, de que eu vou trabalhar só com a quimbanda, trabalhar só com a Umbanda, é impossível. Se eu canto um ponto de Exu para proteger o início da minha gira, eu já estou fazendo quimbanda, automaticamente, porque é o que vai proteger o meu terreiro. Se eu faço uma oferenda para Exu logo no início da minha gira de Umbanda, com uma vela, um charuto, um pouco de cachaça. Eu já estou praticando Umbanda. Já estou praticando a quimbanda. Sim. Então ela não é fora do contexto umbandista. Com o tempo acabou ficando. Mas se você olhar friamente para isso, você percebe que não há diferença entre uma e outra. Nós acabamos diferenciando as coisas. Por que você acha que isso aconteceu? Eu vou trazer uma observação. A gente vê, né, esse movimento de demonização da quimbanda e atrelando a Exu como essa personificação do mal. Você acha que houve uma separação também da quimbanda por conta das premissas da Umbanda, no sentido de ser uma religião que pratica o bem, de ter como objetivo principal esse? Porque muita gente associa a quimbanda ao lado mal da espiritualidade. Então, quer dizer, se a quimbanda é o lado mal, ela não pode ser Umbanda. Ela não pode estar dentro da Umbanda. Você acha que isso propiciou essa divisão que aconteceu?
Sim, porque infelizmente o ser humano ele se encanta pelo mal. Infelizmente. Ele se encanta pela questão do poder. Por isso que na nossa família de Quimbanda, a ética é muito forte. A ética ela é o último grau. Tanto é que na minha iniciação eu fui iniciado com uma outra pessoa. E essa pessoa foi expulsa da nossa família. Porque não era ética. Então a questão da Quimbanda ela é muito ética, por quê? Para a pessoa não se perder. Porque o poder corrompe muito. E as pessoas se sentem atraídas por essa questão do mal. Eu lembro, eu estava fazendo há pouco tempo uma live num outro canal, e aí eu estava falando sobre a questão dos Adiogun. Adiogun são os seres que são inimigos dos seres humanos. Então, na tradição iorubá, Adiogun é o ser que é inimigo do homem. Adiogun é a morte, é a doença, é a fofoca, é a pobreza, é a prisão. Nomes em iorubá, mas em português são esses nomes. Uma pessoa me pergunta, tem iniciação para Adiogun? Por que a pessoa quer se iniciar para Adiogun? Por quê? Porque isso atrai as pessoas, encanta as pessoas. O lado malévolo encanta as pessoas. Então esse encantamento faz com que pessoas sem escrúpulo vão crescendo, criando mais teorias malévolas para atrair mais pessoas incautas que se enganam, que há uma ilusão de que vão ter poder, que vão ganhar muito dinheiro, que vão ter muitas mulheres ou vão ter muitos homens. Enfim, é algo efêmero do poder que vai ter. Aqui, mas traz poder? Traz. Porque você começa, a ligação sua com o Exu é fenomenal. Por isso você fica mais poderoso. É normal isso. Por isso que a ética tem que ser tão grande. Você não pode pisar na bola. Você não pode errar. Porque você é um quimbandeiro. E está o tempo inteiro correto. Não pode falhar. Porque você pode sofrer todos os castigos, entre aspas, que um cara não ético sofrerá. Porque quando eu não pratico a ética, os Adiogun vão me atacar. Isso é claro. Eu vou ficar doente, vou ficar sem dinheiro, eu posso... É um retorno natural. Eu não diria que é o retorno, mas é a questão do equilíbrio. Se eu dou um murro na parede, não vai doer. Pronto. Se eu faço alguma coisa que não era para ter feito, vou pagar por isso. A ética é fundamental. Então isso para nós é muito importante. Por isso que quando nós falamos sobre Quimbanda, no começo eu falei da ética ser muito forte. Não pode haver falhas. E os castigos na Quimbanda, além da expulsão da família e tudo mais, também há o ataque espiritual que a pessoa sofrerá, porque ela está ficando à mercê das energias que vão atrás dela pelos seus erros. Mário, uma dúvida. A Quimbanda ela existe para fazer o mal? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que vou me servir de outras teorias para falar da Quimbanda. A Quimbanda é malévola? Não. A Quimbanda é do mal? Não. Porém, eu posso usar meus conhecimentos para prejudicar as pessoas? Eu posso. E não só na Umbanda, ou na Quimbanda, ou em Ifá, no dia a dia. Eu posso usar o meu conhecimento para prejudicar alguém. Um profissional liberal, um advogado, pode usar da lei para prejudicar alguém. Então, não é só na parte espiritual que isso acontece. A Quimbanda é instrumento para o mal? Não. Mas as pessoas podem usar a Quimbanda para a prática do mal. Mas isso, volto a dizer, é uma questão que vai acabar com quem faz isso. Eu conheço muita gente, são 42 anos de macumba que eu tenho.
muitas pessoas que eu conheço que passaram pela minha vida, que eu conheci, estão em situação ou doentes ou paupérrimas, porque foram para esse caminho. Ou tem uma queda brusca na vida, né? Sim, isso é certeiro. É certeiro. Quem faz trabalhos que não são éticos, que não são morais, vão receber o castigo adequado, não adianta. E não é nem só trabalho, a gente fala de postura. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É fundamental, vou te dizer, por isso que a ética na quimbanda é tão levada a sério. Não é a moral, Alain. É a ética, é o princípio mesmo. Não é a prática da ética no dia a dia, é o princípio ético. Isso, para o quimbandeiro, é fundamental. Se ele não tiver isso, ele vai se lascar. Não tem outra questão a não ser essa. E eu vi isso em várias pessoas, vi de perto. E outra coisa, Alain, isso me perguntam bastante quando eu vou jogar para alguém. Alguém vem no meu terreiro para jogar comigo e me perguntam, Babá, tem algum trabalho feito contra mim? Eu jogo há 20 anos. Em 20 anos, se saiu no meu jogo que havia trabalho contra a pessoa, se foi 10, foi muito. Em 20 anos de trabalho, 10 pessoas tinham feitiço contra ela. Primeiro, feitiço pega? Muito difícil. Muito difícil. Qual o feitiço que pega? De alguém que sabe fazer. Quanto custa um feitiço para quem sabe fazer feitiço? Caro. De 20 mil para cima. Quem tem 20 mil para dar, para prejudicar alguém? Não adianta nada a pessoa fazer, querer, pedir. Um feitiço bem feito custa caro, muito caro. E quem fez, mandou fazer o feitiço, vai cair também. Vai cair também, sem dúvida disso. Não tenha dúvida. As consequências para a pessoa serão marcantes. Ela vai pagar por isso. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Deus é sábio. Deus te dá as ferramentas para que você tenha tudo isso na sua mão. Se você usa errado, você pagará por isso. Não tenha dúvida. A ética, o bom comportamento, na tradição urubá chama-se Yakpelé. Yakpelé que é o bom comportamento, o comportamento gentil, honrado, generoso. Isso é fundamental. Sem isso você não tem vida. Há um ditado urubá que fala que aquela pessoa que não pratica isso, o Yakpelé, ela não é um ser humano. É alguém que se vestiu com pele humana, mas é uma besta. Uma besta, um animal de 4 patas que está ruminando ainda, mas só se vestiu como ser humano. Não é um ser humano ainda. Então veja a importância que o caráter tem para as pessoas que praticam a religião afro-brasileira. Ela tem que ter fundamentalmente o caráter e a correção dos seus atos. Isso é fundamental. Infelizmente, os seres humanos se sentem atraídos, se encantam pelo lado malévolo, pelo lado do poder, pelo lado que essa umbanda que vendem por aí traz. E isso prejudica por demais toda a vivência de um quimbandeiro mesmo. Perfeito. Parabéns pelo seu discurso, viu? Parabéns pela ética, acho que pelo discurso que você traz. Obrigado. De ressignificação da quimbanda. Eu reitero aqui que eu falei no começo, exatamente da propriedade que você tem e do cuidado com as palavras de desconstruir um preconceito. Sim, e isso só consegue ser feito quando alguém coloca a cara exposta e outros também disseminam essa boa ideia. Então, cumpre esse papel de disseminador também dessa boa ideia. Vamos ressignificar, desconstruir, minimizar esse caos que existe em torno de uma prática que tem tanta relação com o que a gente faz na maior parte das vezes, que é Umbanda. Pelo menos uma grande parte do público que nos acompanha é umbandista. Claro. E foi educado a acreditar que a quimbanda era o lado ruim da espiritualidade. Sim. Enfim, é muito bom a gente estar aqui. Você aceita um terceiro episódio? Claro, vamos lá. Para um terceiro episódio, para a gente concluir essa nossa conversa, ok, vamos lá. Para falar dos Exus, eu queria entender um pouco mais das figuras dos Exus dentro da quimbanda,
trazer um pouco mais sobre as entidades, enfim, aquilo que for pertinente a falar, mas só para a gente concluir esse bate-papo, que poderia virar uma série da Netflix, vou te falar. Vamos lá. Muito bem, muito obrigado a você pela audiência até aqui. Se inscreva no canal, clique em gostei, lembre-se, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Fica atento ao terceiro episódio dessa série aqui, Quimbanda, com o Babá Mário.